Estamos quase encerrando a exposição bíblica ao livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 15. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar os que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos e os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntar-lhes para a guerra. Eles subirão por toda a extensão da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. E vi também um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o além entregou também os mortos que nele havia, e eles foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram julgados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Amém? Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua poderosa presença. Te pedimos, ó Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a anunciar e a proclamar a Tua palavra a cada um que aqui se encontra neste lugar. Que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a proclamar, que seja o Senhor a anunciar. Que eu venha, Senhor, a diminuir perante a Tua presença e o Senhor venha a ser engrandecido. Queremos, Senhor, te pedir, continua, Senhor, a falar conosco, assim como, Senhor, Tu já falaste aos nossos corações neste lugar. Assim como, Senhor, Tu já falaste através dos louvores, através da palavra lida, através das orações, assim como, Senhor, Tu já falaste conosco neste lugar.
te pedimos, Senhor, continua a falar conosco, continua, Senhor, a nos instruir, continua, Senhor, a nos fortalecer, continua, Senhor, a nos ensinar e nos instruir na Tua palavra, ó Deus. Continua, Senhor, conosco, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, vimos no domingo passado a respeito da vitória de Cristo Jesus contra a besta e contra o falso profeta. João vai nos falar e vai nos anunciar a respeito da vitória de Cristo Jesus sobre Satanás. Um texto a qual nós nos encontramos, a qual já foi anunciado em outros domingos, a qual vimos a respeito no capítulo 11 e no capítulo 12. João ele apenas reformula o que ele já falou em outros capítulos, mas de forma diferente, de forma mais esclarecedora a respeito da doutrina dos últimos dias, ou das últimas coisas. Então João vai nos anunciar e vai nos falar a respeito da volta de Cristo Jesus. Assim como ele no domingo passado nos anunciou e falou sobre a vinda de Cristo Jesus, vai nos demonstrar em acontecimentos que decorrerão sobre a volta de Cristo Jesus. O texto ao qual acabamos de ler vai nos falar a respeito do milênio de Cristo Jesus. Esse texto, o capítulo 20, é um texto muito debatido e muito discutido teologicamente e biblicamente entre muitas pessoas. É um texto onde existem diversos pensamentos e diversas correntes teológicas e diversos pensamentos e correntes a respeito dessas doutrinas. Existem 3 modos de corrente que se encontra perante esse milênio de Cristo Jesus. A primeira corrente é o abilanista, que não acredita no milênio terreno, mas sim no milênio celestial. Existem os pré-milenistas que acreditam que antes da volta de Cristo Jesus, Jesus reinará entre os povos e entre as nações. Existem os pós-milenistas, que são aqueles que creem que Jesus reinará após a sua vinda. E veremos um pouco sobre cada uma dessa corrente teológica, para que nós possamos entender melhor esse texto, para que nós possamos entender melhor o pensamento de João e quais são os pensamentos realizados que as pessoas, ao ler esse texto, interpretaram e fizeram algumas perspectivas e pensamentos. Vemos aqui nesse texto a qual muitos vão acreditar que Jesus não reinará no mundo terreno. E por quê, pastor? Porque o próprio Jesus nos disse que o seu reino, ele é celestial. E quando nós falamos de reino na terra, o reino aqui do milênio quer dizer um governo. E como o governo de Cristo Jesus, ele não é terreno, mas sim um governo celestial. As pessoas acabam não acreditando num governo terreno durante 1000 anos. Não que Deus não possa e não esteja no controle deste mundo. Não que Deus não esteja no governo desta terra. Mas não acreditam que esse acontecimento acontecerá nesta terra. Por quê? Porque quando olhamos para o Apocalipse, capítulo 1, quando João olha para ver quem era que o chamava, e olha e vê aquele Jesus, o Jesus glorificado, ele cai sobre os seus pés, como que estivesse morto. E como pode um Senhor glorificado reinar sobre essa terra, a qual existe diversas coisas, a qual existem pessoas de diversas formas e pecados, se verem a glória do Senhor, não se colocarão e conseguirão ficar de pé perante a sua presença. Por isso os amilanistas não acreditam no governo terreno, no governo de 1000 anos terreno, mas sim no governo onde Jesus já está reinando, juntamente com a sua igreja nos ares, onde Cristo Jesus já se encontra reinando, junto com aqueles que morreram em
Pessoas acreditam que esse texto, os pré-milenistas acreditam que esse texto está fora do contexto aonde ele está inserido após o capítulo 19. Os pré-milenistas acreditam que Jesus, ele reinará antes de que ele venha, antes de que ele se anuncie, ele reinará sobre este mundo. E os pós, eles acreditam que Jesus virá, e ele virá e condenará Satanás e seus demônios, e ele reinará na terra, e ele ficará 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Satanás será solto, e virá e juntará os reinos, povos, nações, para lutar contra o Senhor. Como pode alguém ver a glória do Senhor e não se arrepender dos seus maus caminhos? Como pode alguém ficar sob o governo do Senhor durante 1000 anos e não se converter e não aceitar o Senhor? Por isso, existem várias formas de pensamento. Então, João começa, quando a gente tem esse apanhado, esse pensamento de que as pessoas têm sobre esse texto, nós vamos ler esse texto e vamos interpretar esse texto à luz da palavra do Senhor. E o texto começa nos dizendo: e vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, é Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Queridos irmãos, precisamos entender sobre esse texto. Eu gostaria de pedir que abra em Mateus, capítulo 12, versículo 29, a qual traremos luz para esse texto, para saber o que aconteceu neste momento e qual será o momento deste acontecimento. Mateus, capítulo 12, versículo 29. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem que primeiro amarre? Só depois lhe saqueará a casa. Jesus está falando da casa do valente, a qual todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A todos nós pertencíamos a um valente que é Satanás. Como entra na casa do valente e rouba-lhe os bens, sem que primeiro o amarre, só depois lhe saqueará a casa. Cristo Jesus venceu Satanás e o amarrou na cruz do Calvário. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, levou sobre si a minha e a sua transgressão. O poder que Satanás tinha sobre a minha e a sua vida, o poder que Satanás tinha de barganha e de julgamento sobre mim e sobre você, Cristo Jesus levou sobre si. Cristo Jesus amarrou Satanás. Cristo Jesus tomou a chave do inferno em suas mãos. Cristo Jesus governou e governa sobre as nações. Por isso o texto lá em Apocalipse vai nos dizer: e vi descer um anjo do céu. João está dizendo que viu descer um anjo do céu com a chave do abismo. Vimos no capítulo 1 João anunciar aquele que está com a chave nas mãos. Cristo Jesus, que tem a chave, que abre porta que ninguém fecha. Cristo Jesus, que tem a chave em suas mãos. E o abismo, uma grande corrente nas mãos. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Precisamos entender a respeito deste aprisionamento de Satanás. Esse aprisionamento de Satanás não é uma exclusão de Satanás, mas um controle sobre Satanás. Satanás não tem a autoridade e poder que ele tinha e que ele possuía para enganar toda a nação, como antes de Cristo nós vamos ver Satanás agindo assim também como no Jardim do Éden, com poder de enganação, de convencimento das pessoas. Mas quando Cristo Jesus vence e derrota Satanás na cruz do Calvário,
ele impede que Satanás ele engane aqueles que Deus escolheu para viver eternamente com ele. Porque assim como se Satanás não tivesse aprisionado, não tivesse impedido de enganar, por isso o texto vai nos dizer que no 3, e lançou no abismo, onde fechou e pôs o selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações. Satanás foi aprisionado para que ele não enganasse, para que a mensagem do Evangelho do Senhor fosse anunciada. Satanás foi aprisionado para que a palavra do Senhor fosse anunciada e para que, ouvindo, reconheçam e conheçam a Cristo Jesus. Satanás foi aprisionado e foi lançado e foi fechado com selos para que não enganassem mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, onde Cristo Jesus vai dizer que aquele tempo foram abreviados, porque se aquele tempo não fosse abreviado, muitos tinham perecido ou pereceriam naquele grande dia. E será solto por um pouco de tempo. Então vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar ao que deles se assentaram, e vi as almas dos que foram imolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo Jesus durante 1000 anos. O texto vai nos dizer que então vi alguns tronos. A palavra do Senhor vai nos dizer, ele vai nos falar sobre o trono de acordo 43 vezes, onde a maioria das vezes é no Novo Testamento e quase todas as vezes no livro de Apocalipse. Vimos a respeito dos 24 anciões que representam a igreja do Velho e do Novo Testamento, que estão sentados sobre tronos. Vimos a respeito desta igreja que representada pelos 12 tribos e os 12 apóstolos de Cristo Jesus, que estão assentados nos céus, junto com Cristo Jesus. Então vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar os que neles se assentavam. Havia as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. No capítulo 6 de Apocalipse, ouvimos um mar como de vidro, e as almas clamando ao Senhor: até quando, ó Senhor? Até quando, ó Senhor, não vingará a nossa alma, a nossa vida? Até quando, Senhor? As almas daqueles que morreram no Senhor, que morreram por intermédio do Evangelho de Cristo Jesus, que perderam as suas vidas por seguir e por viver em Cristo Jesus. A igreja do Senhor que reinará e que está reinando com Ele nos céus. Pois não temos outra base ou outro texto na Bíblia que nos afirme e nos diga a respeito da igreja reinar nestes 1000 anos junto com Cristo, a não ser este texto em Apocalipse. Dos degolados e julgados pela palavra, e os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal da testa, nem nas mãos, eles viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Vimos também a respeito do sinal e da marca da besta, a qual vimos que este poder político, este poder que se anunciará naquele grande dia, mas este poder que já tem trabalhado e já tem vivido durante anos e anos, este governo do anticristo, este governo do falso profeta, que já tem anunciado e tem vivido durante muitos anos, pessoas têm perdido a sua vida, porque este poder político, este poder da era do anticristo,
nosso mundo e na nossa vida atual. Ou não vemos as políticas e as coisas acontecendo neste mundo, aonde Satanás tem anunciado o seu poder, aonde Satanás tem trabalhado nos governantes, aonde Satanás tem trabalhado na mente de outras pessoas, de falsos profetas, de pessoas que dizem anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Durante toda a história da Bíblia, diante de toda a história humana, vemos Satanás trabalhando com o seu poder. Este poder, a qual será anunciado através do governo, através do poder político, através do poder bíblico, o poder religioso. Já vemos este poder sendo anunciado durante séculos e séculos. Por isso João vai dizer que aqueles que não receberam o sinal na testa, nem nas mãos, eles viverão e reinarão em Cristo durante 1000 anos. Já estão reinando com Cristo Jesus. Já estão reinando aqueles que morreram e fecharam os olhos nesta terra, mas que um dia aceitaram a Cristo Jesus e viveram a sua vida por intermédio de Cristo Jesus. Hoje já se encontram com Cristo Jesus, reinando sobre este mundo. Por isso João vai nos dizer no capítulo 1 que ele está sentado no mais alto e sublime trono. Ele tem todo o poder, ele tem a chave nas mãos, ele tem o poder em suas mãos, ele está entre os candelabros, ele está entre a igreja. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E qual é a primeira ressurreição para o cristão? A palavra do Senhor vai nos dizer que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Cristo Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Quando Paulo vai nos dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Devemos ser nós mortos juntamente com Cristo Jesus na cruz do Calvário. E a ressurreição de Cristo Jesus nos deu vida nova. Paulo vai nos dizer que nós já estamos ressurretos com Cristo Jesus. Através do sacrifício de Cristo Jesus, ele não somente morreu, mas ele ressuscitou. Então você morreu para o pecado quando entregou a sua vida a Cristo Jesus. E hoje não vive mais morto, mas tem vida abundante em Cristo Jesus. Esta é a primeira ressurreição para os cristãos em Cristo Jesus. Aqueles que já vivem para Cristo Jesus. Aqueles que já vivem para a honra e glória de Cristo Jesus. Pois você não está mais morto em seus delitos e pecados, mas Cristo te deu vida e te deu vida em abundância. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é aquela que tomamos através do sangue de Cristo Jesus. Bem-aventurados e santo o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. A palavra do Senhor sempre vai nos anunciar que aqueles que morreram com Cristo Jesus e já vivos estão com Ele, não passarão pela morte. O próprio Jesus vai nos dizer: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive não morrerá, porque nós não passaremos pela morte eterna, mas viveremos eternamente com Cristo Jesus. Por isso, João vai nos dizer: bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que encontraram a Cristo, aqueles que foram encontrados por Cristo Jesus. Bem-aventurado aqueles que creem em Cristo Jesus. Bem-aventurado e santo aqueles que vivem uma vida de busca incessante para o Senhor e com o Senhor.
pois não passarão pela segunda morte, pois a segunda morte não tem poder sobre eles. Existe uma denominação, uma religião que diz que o inferno não existe por causa deste texto da segunda morte, alegando que a alma não pode morrer, não pode perecer, então não existe inferno. Mas não tem a explicação e o entendimento sobre esse texto de acordo com a palavra do Senhor. E por isso não creem no inferno, não creem que pessoas viverão sendo atormentadas eternamente ao lado de Satanás, deixando assim de acreditar, porque se o inferno não existe, se Satanás não existe, para que Cristo Jesus veio a este mundo? Se você não acredita no inferno, não acredita que existe condenação eterna, para que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário? Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. Satanás será solto na grande tribulação e irá enganar a muitos. Por isso Jesus fala em Mateus a respeito do abreviamento dos dias. Se aqueles dias não fossem abreviados, muitos dos que creram seriam, se possível, enganados. Por isso, Satanás será solto e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a qual já vimos esta batalha no capítulo 19, a batalha final, a batalha de Cristo Jesus. Satanás reúne os governos da terra, reúne os 4 cantos deste mundo para a guerra, e eles subirão por toda a extensão da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e as devorou, e o diabo que os enganava, foi lançado no lago do fogo e enxofre. Jesus, Deus, derrama fogo do céu e acaba com o exército de Satanás, e acaba com o exército de homens que decidiram viver uma vida contra o Senhor e contra a palavra do Senhor, contra a anunciação do Evangelho e contra a crença em Cristo Jesus. Jesus, Deus, derrama sobre os céus fogo e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O texto é bem claro em dizer que eles serão atormentados. Não é ele quem atormentará, mas eles serão atormentados. Aqui quebra aquela falsa ideia de que Satanás está esperando algumas pessoas lá no inferno com o seu tridente nas mãos para furá-las e para atormentá-las elas. Aqui João está dizendo que eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Eles quem? O texto está nos dizendo: o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, aonde estão a besta e o falso profeta. Eles serão lançados, 3, no lago do fogo e serão atormentados dia e noite
pelos séculos dos séculos. Satanás não tem poder, governo em lugar nenhum. Satanás não tem poder no inferno, não tem poder sobre o lago e fogo. Satanás não tem poder, não tem governo. Ele está debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Ele está debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Ele será atormentado e ele já sabe do seu julgamento. Ele já está julgado. Mas ele busca homens e mulheres para viver com ele eternamente nesse tormento eterno. Ele, a qual, participando da glória de Deus, quis ser igual a Deus, quis se tornar igual a Deus. Satanás tem tentado convencer pessoas para levá-los a ter uma vida promíscua, uma vida de busca pelo seu eu, pela sua vontade, negando a soberania de Deus. Quando você decide viver o seu eu, quando você decide viver a sua vontade, quando você decide fazer aquilo que lhe atrai, você nega a sabedoria e a soberania de Deus sobre a sua vida. E é isso que Satanás tem trazido para este mundo. E é isso que o inimigo tem anunciado e tem proclamado. Se te faz feliz, não tem problema não. Se te faz feliz, não é pecado. Não, é só aquilo que te faz mal que é pecado. Se te faz bem, não é pecado não. E pessoas têm caído na cilada do inimigo e têm vivido vidas longe do Senhor. Têm vivido uma vida longe e afastada do caminho do Senhor, em busca da felicidade, como este mundo pudesse te dar algo, pudesse te acrescentar algo, como este mundo pudesse te dar algo que você pudesse se tornar feliz com isso. Salomão, em sua sabedoria, ao livro de Eclesiastes, vai dizer que ele procura a felicidade debaixo do céu. Ele procura a felicidade na bebida, ele procura a felicidade em mulheres, ele procura a felicidade em jardins, ele procura a felicidade em riquezas, ele procura a felicidade em todas as coisas que este mundo pode dar, mas ele não encontra a felicidade, ele não encontra o saciamento do coração. Porque nada que este mundo pode fazer, nada que este mundo pode te dar, preencherá o vazio que tem dentro de você. Nada que você possa comprar ou possa adquirir nesta terra poderá preencher o vazio que encontra dentro do seu peito. Só quem pode preencher esse vazio é Cristo Jesus. Por isso Paulo vai nos dizer na carta aos Romanos, que nada pode nos afastar deste amor, nada pode nos afastar do Senhor. Paulo vai nos dizer também na carta aos Romanos que nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus. Precisamos viver uma vida para o Senhor. Precisamos verdadeiramente viver para Cristo Jesus e viver de modo que Cristo Jesus nos leve para morar com Ele eternamente. E vi também um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, e a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Foi visto um grande trono branco, grande trono do Senhor, e a terra e os céus fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para ele. O próprio texto já quebra o paradigma de dizer que o milênio é terreno. Por quê? Porque ao ver o trono branco, ao ver a presença de Jesus, a terra e o céu fugiram
da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Lembra quando vimos no Apocalipse, no livro de Apocalipse, quando diz que homens tentarão se esconder debaixo de rochas, debaixo de lugares, e dirão aos montes: caiam sobre nós, para que não venha a ira sobre nós. Homens se esconderão, e o céu se recolherá como um pergaminho. Nada pode enfrentar este mundo pecaminoso, não consegue enfrentar a glória do Deus Altíssimo, do Deus que está sentado no mais alto e sublime trono. Tentarão fugir da sua presença, mas não acharão lugar. Não tem para onde fugir da presença do Senhor. Não tem para onde. Você pode até viver neste mundo uma vida longe de Cristo Jesus, longe da palavra de Deus. Você pode viver neste mundo até longe dos caminhos do Senhor, mas haverá um dia que você não conseguirá escapar da presença dEle, e não terá jeito. Você pode viver uma vida conforme o seu querer, fugindo da presença do Senhor terrena, fugindo neste mundo. Eu não quero saber, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer a minha vontade, eu não quero saber disso não, eu vou viver o que eu quero. Você pode até viver uma vida aqui assim, mas chegará naquele grande dia, ninguém poderá escapar do Senhor. Ninguém poderá escapar da presença de Cristo Jesus. Ninguém poderá escapar do julgamento eterno de Deus. E vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Serão julgados porque Deus é justo, e serão julgados pelaquilo que fizeram, que pensaram, porque Cristo Jesus, quando veio a este mundo, Ele falou que o pecado estava muito além do praticar, mas se no pensar, você já tinha realizado e feito. Por isso serão julgados pelas suas obras, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, pelas suas escolhas, pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelas suas paixões. Serão julgados pelas coisas que fizeram. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que nele havia, e eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. Ninguém poderá se esconder da presença do Senhor. Mas morreu e o corpo não foi achado. Naquele grande dia aparecerá. Mas foi destruído, os ossos, foi queimado, foi torrado, foi moído pelos animais. Naquele grande dia, os seus corpos serão devolvidos para serem julgados perante o Senhor. Ninguém fugirá da presença do Senhor. Ninguém se esconderá do julgamento de Cristo Jesus. Ninguém poderá dizer: não, Senhor, mas eu não, mas eu fiz, eu aconteci. Ninguém poderá se justificar perante o Senhor. Aqui está dizendo sobre o julgamento, aonde o justo juiz, que é Cristo Jesus, estará julgando, e não haverá mais defesa. Não haverá mais como se justificar diante do Senhor. Não haverá mais como dizer: não, mas Senhor, mas eu fiz, não, mas aconteceu isso. Não haverá mais momento de justificativas. Haverá julgamento sobre atitudes e pensamentos. Por isso, aproveite enquanto o Senhor tem te dado a oportunidade de se arrepender. Aproveite enquanto o Senhor tem te dado vida para entregar a sua vida a Ele e se arrepender dos seus maus caminhos. Aproveite enquanto o Senhor tem te dado fôlego de vida
para reconhecer a sua grandeza, porque naquele grande dia não haverá mais essa oportunidade, não haverá mais momento de arrependimento, não haverá mais como dizer: não, Senhor, agora meus olhos te veem, eu creio em ti. Não haverá mais essa oportunidade. Serão julgados segundo os seus desejos, as suas vontades e as suas atitudes. E a morte e o inferno foram julgadas no lago do fogo. Esta é a segunda morte, no lago de fogo. Por que a segunda morte? Porque através do pecado adâmico, a morte entra no mundo. Através do pecado adâmico, lembra quando Deus fala para Adão: não coma desse fruto, porque se comerdes deste fruto, certamente morrereis? O homem, quando come daquele fruto, ele morre numa vida espiritual, a qual ele se afasta de Deus. E aqui haverá a segunda morte. A segunda morte, que ele será morto eternamente, viverá longe da presença do Senhor eternamente. Lembra que vimos no Apocalipse que naquele lugar não haverá som, não haverá música, não haverá a presença do noivo, da noiva? Lembra? Se afastarão eternamente da presença do Cordeiro. Viverão uma vida eterna sendo atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Não terá fim. Talvez você está aí no seu lugar, na sua casa, e esteja pensando: ah, mas este mundo é tão tenebroso. Ah, mas acontecem tantas coisas neste mundo. Todo o sofrimento aqui passado neste mundo não pode se comparar com a glória que há de vir, e também não pode se comparar com o tormento eterno. Não tem nada que este mundo possa fazer com você. Não tem nada que este mundo possa realizar na sua vida que se pode se comparar em viver eternamente com Cristo Jesus. Não tem nada que este mundo pode te dar, não tem nada que este mundo pode te entregar que se possa comparar em viver uma vida eterna com Cristo Jesus. Não tem dor neste mundo que possa comparar em viver uma vida eterna longe da presença do Senhor. Por isso, volte para o Senhor enquanto é tempo. Encontre o Senhor enquanto se pode achar. E esta é a segunda morte no lago de fogo. E todos aqueles que não se acharam escritos no livro da vida foram jogados no lago de fogo. Que você possa sair daqui certo, com a certeza em seu coração, aonde você quer morar eternamente. E que você possa tomar algumas decisões na sua vida para viver com Cristo Jesus eternamente. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai,